Fala pessoal do Biblino, bem-vindos a mais um. E hoje nós vamos estar rastreando um tema nas Escrituras, o tema do Êxodo. E esse estudo vai ser baseado no livro Echoes of Exodus, Ecos do Êxodo, dos autores Alastair Roberts e Andrew Wilson. Antes da gente entrar no assunto do Êxodo, eu gostaria de te dar 3 razões do porquê que o tema e o padrão do Êxodo é essencial para a igreja contemporânea. A igreja atual, ela sofre muito de uma falta de raízes, de uma falta de identidade histórica robusta, sabendo de onde ela veio e para onde ela vai. Quem somos nós? Para onde nós estamos indo? E a história do Êxodo nos ajuda a saber disso. Nós somos o povo de Deus. Nós somos um povo que vive de uma maneira específica, que repete padrões específicos. E isso é fundamental para a definição da nossa identidade. Nós somos o povo que saiu do deserto, que foi salvo por Deus, o Deus de Israel que nos salvou e nos redimiu para si. O povo da antiga aliança e o povo da nova aliança é um só. Nós somos o Israel de Deus. Uma outra coisa que é muito importante é que quanto mais conexões nós vemos entre o Antigo e o Novo Testamento, menos suscetíveis nós vamos estar à mentira, à armadilha de Satanás de tentar nos convencer de que o Deus do Antigo Testamento era menos compassivo do que o do Novo, ou o Deus do Antigo Testamento era menos amoroso do que o do Novo, e querer separar essas realidades que Deus uniu. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. E esse tema do Êxodo nos ajuda a ver essa conexão. Além disso, a terceira razão é a de que a verdade é que a nossa geração ela está muito confusa com relação à verdadeira natureza da liberdade. Muitas vezes, no mundo afora, a gente vê as pessoas pensando que liberdade é fazer o que quiser. Que a liberdade seria algum tipo de passe livre, que nos deixaria fazer o que quiser, falar o que quiser e viver uma vida sem responsabilidade. Isso não é liberdade. Isso, na verdade, é escravidão às paixões da própria pessoa. A pessoa que só faz o que quer é escrava de todos os seus desejos e vontades. A verdade é que, na Bíblia, o padrão do Êxodo, o padrão da liberdade, da libertação de Deus, é para fora da escravidão do pecado, para fora da escravidão de Faraó, para fora da escravidão do mal, para dentro da escravidão do bem, a escravidão a Deus, a escravidão à lei de Deus, aos seus preceitos justos, verdadeiros e bons, acima de tudo. Isso é extremamente importante. A liberdade vem através dessas regras. A liberdade vem através dessas leis boas de um bom rei, o Rei Senhor de Israel, o Rei Jeová. E essas 3 razões nos apontam para estudar o assunto do Êxodo com mais afinco. Hoje nós vamos começar rastreando o padrão do Êxodo dentro do próprio livro de Êxodo. É verdade. O tema do Êxodo diz respeito à saída do povo de Israel do Egito, debaixo de Faraó, para passar 40 anos no deserto e então entrar na Terra Prometida. Nessa fuga, o povo passa pelo meio do Mar Vermelho, que é milagrosamente aberto por Deus, dividido em 2, para que o povo de Israel passasse pelo meio das águas e fosse salvo através dessas águas, porque o próprio Mar Vermelho fecha em cima dos egípcios. Esse é o Êxodo que você está acostumado. E dentro do próprio livro de Êxodo, nós encontramos pelo menos 3 vezes esse padrão repetido na vida de Moisés. Um dos personagens principais do Êxodo, depois do Senhor Deus Jeová, é Moisés, o líder do povo de Israel, que é introduzido já nos primeiros capítulos. Moisés vive 3 êxodos. O primeiro é logo no seu nascimento. Depois ele vive mais um êxodo ao fazer 40 anos. E depois, aos seus 80 anos, ele lidera o povo de Israel para fora do Egito e vê o êxodo acontecendo diante dos seus olhos com todo o povo de Deus. E depois, aos 120 anos, ele morre logo depois de ver a terra prometida em expectativa. Agora, logo no capítulo 1, nós vemos o desenho do primeiro êxodo. E na primeira rodada do padrão de êxodo, nós vemos no capítulo 1 uma similaridade entre essa história que vai ser contada com a história do Jardim do Éden. O capítulo 1 de Êxodo já abre com o povo de Israel sendo frutífero e se multiplicando e enchendo a terra. É verdade, é isso que está acontecendo com o povo de Israel dentro da terra do Egito.
E é isso que assusta Faraó. Faraó é um rei que age como serpente. Sempre associados com a figura de Faraó, existem símbolos e elementos que remetem à ideia de uma serpente. Certamente não é à toa que isso acontece nessa história. Mas além do simbolismo que já é muito claro para todo israelita que conhece a história do Jardim do Éden, o próprio Faraó age como serpente, sendo um enganador extremamente astuto, querendo prejudicar as mulheres com vistas a acabar com a sua descendência masculina, querendo matar os homens. E isso tudo deve estar te lembrando da história da criação do mundo. Eva sendo atacada pela serpente, com vistas à destruição da sua descendência. Deus prometendo que a descendência da mulher viria e resgataria a humanidade, acabando com a serpente. Tudo isso está sendo ecoado nessa história. Nessa situação de Êxodo 1, as mulheres são mais astutas do que o rei serpente, o faraó, em contraste claríssimo com Eva, que cai na lábia da serpente. As mulheres que resistem e são mais astutas do que o rei serpente nessa história são as parteiras. Você vai ver que as parteiras não obedecem às diretrizes do faraó. Segundo, a mãe de Moisés, que é mais astuta do que Faraó e consegue preservar a vida de seu filho. E em terceiro lugar, Miriam, que ajuda sua mãe a preservar a vida de Moisés, sendo mais astuto do que Faraó, que queria que todas as crianças israelitas, homens, fossem aniquiladas. Isso é extremamente interessante, até porque, até esse ponto na história, não existe nenhum homem mencionado, exceto o próprio rei serpente, que tem uma intuição infernal de matar o povo de Deus e a sua descendência. Moisés é o único homem, mas que ainda é uma criança nessa história. E até Moisés crescer, nós só vemos mulheres. A primeira rodada no padrão do Êxodo funciona assim. A mãe de Moisés, Jocabede, constrói uma arca de juncos, exatamente igual Noé construiu uma arca. E a verdade aqui é que a palavra arca só é utilizada fora de Gênesis exatamente nesse capítulo, colocando diretamente uma associação entre a história de Gênesis, do dilúvio, e a vida de Moisés. E como se não bastasse falar que Jocabede tinha construído uma arca de juncos, ele também fala que ele passou betume e piche por cima da arca de juncos, igualzinho Noé faz em Gênesis. Essa associação é muito importante porque, e aqui é uma frase do Alastair Roberts e do Andrew Wilson, enquanto o faraó está construindo cidades, tem uma mulher construindo uma arca simples, mas que vai ocasionar uma libertação dos justos, que vai acontecer por dentro das águas. E isso vai estragar o plano dos ímpios e vai criar uma nova nação no meio da velha. Assim como em Gênesis, a arca vai servir como instrumento, veículo de Deus para a salvação de um justo no meio das águas. E isso é muito importante, porque logo depois que nós lemos sobre isso, nós vemos que a filha do faraó, a propósito, mais uma mulher, conspira contra seu pai, sem saber, talvez sabendo, mas ela conspira contra seu pai, ouvindo o choro, o clamor de um bebê no meio das águas, de um bebê israelita. De uma maneira parecida com como Deus vai ouvir o clamor do povo de Israel na escravidão e vai atender a esse clamor, trazendo salvação. E mais do que associar com a história de Gênesis do dilúvio, a verdade é que esse padrão da cesta de Moisés, salvando ele através das águas, é o mesmo padrão que existe logo depois no terceiro êxodo, que é o que você e eu nós conhecemos melhor. O povo de Israel também vai ser salvo através das águas, só que no Mar Vermelho. A diferença é que Moisés é salvo através das águas no Rio Nilo e o povo de Israel depois vai ser salvo através das águas no Mar Vermelho. E uma outra coisa muito importante de ressaltar é que esse primeiro êxodo é extremamente fundamental na vida de Moisés. Porque é por conta dessa circunstância da vida dele, é por conta da adoção dele pela filha de Faraó que ele ganha o nome dele. Ele é chamado de Moisés, que significa literalmente tirado das águas, ou só das águas, dando a Moisés a impressão de que ele é um homem de salvação através das águas. Ele é um homem êxodo. Um outro elemento muito interessante aqui, Moisés, através da sua adoção, ele passa direto de oprimido, de aquele que está sofrendo, para realeza. É uma mudança de status direta. E do mesmo jeito com o povo de Israel, logo depois do seu resgate através das águas, depois da cruzada do Mar Vermelho,
assim que eles são libertos de Faraó, eles se tornam de escravos em uma nação de sacerdotes reais, um reino de sacerdotes, igual a gente lê lá em Êxodo 19:6. Então vamos direto para o segundo Êxodo. 40 anos depois, a escravidão permanece. Vendo a injustiça, Moisés decide agir e ele mata um egípcio ao ver ele espancando um israelita. Por conta disso, ele foge do Egito para o leste e logo dali ele passa 40 anos no deserto. Quando nós lemos isso não te soa familiar? Isso parece muito com Moisés sendo levado a agir por conta do sofrimento dos hebreus, que é reconhecido e aliviado, e os egípcios que vão ser mortos. Moisés vai fugir de Faraó para o leste e depois vai guiar o povo de Israel durante 40 anos no deserto. A verdade é que essa circunstância na vida de Moisés aos 40 é muito parecida com a circunstância do povo de Israel quando Moisés tiver 80 anos. Moisés já passou pelo Êxodo 2 vezes, quando ele chega para libertar o povo de Israel em um êxodo nacional. Esse êxodo de Moisés aos 40 anos, que leva ele fugido do Egito para a terra de Midian, faz com que uma nova fase se inicie na vida dele. Assim que ele chega no deserto, a primeira coisa que nós lemos sobre a vida dele é que ele luta com pastores lá. Ele luta com alguns pastores que estavam impedindo 7 mulheres de dar água para os seus rebanhos. Moisés enfrenta eles. Isso tudo aqui é como um treinamento para o futuro. É um treinamento de liderança que Deus está causando em Moisés. Você já deve ter ouvido alguns sermões sobre quando Davi pastoreou ovelhas e aquilo ali tudo foi um treinamento de Deus para que quando ele fosse depois mais velho pudesse guiar o povo de Deus. Exatamente isso. E é verdade que nessa circunstância isso acontece também com Moisés. Moisés também é treinado. Até porque mais na frente Moisés vai ter que enfrentar um falso pastor. Ele vai ter que enfrentar Faraó. Faraó era extremamente conhecido dentro do Egito, historicamente falando, como um pastor, como um rei pastor, um deus pastor que era responsável pelo povo do Egito. Inclusive, o cetro de Faraó era como um bastão de pastor, ele tinha uma vara de pastor, para encaixar com esse simbolismo cultural que existia no Egito. Mas Moisés está sendo treinado como pastor para enfrentar esse falso pastor que é o Faraó e levar eles para o deserto, aonde eles vão ter água. Moisés também vai providenciar água no deserto para esse povo, parecido com como ele está providenciando água para essas mulheres. Logo depois disso, Moisés chega ao clímax dessa sessão de sua vida. Ele encontra Deus na montanha, naquele episódio da sarça ardente. E isso soa muito familiar também com o que vai acontecer com o povo de Israel no futuro. Aos 80 anos, depois da libertação do povo de Israel, depois que eles são salvos através das águas do Mar Vermelho, no deserto, Deus vai guiar eles de volta a um monte, aonde também encontrarão Deus, no topo do Monte Sinai. Esse encontro, aqui no seu segundo Êxodo, é muito parecido com o encontro que o povo de Israel todo vai ter no futuro. Alguns elementos são, nos dois casos, existe um convite para se aproximar, mas também existe uma advertência para não chegar muito perto. Nos dois casos, existe fogo na montanha. Nos dois casos, o povo tem de esconder suas faces. Nos dois casos, existem sinais milagrosos que acompanham. Nos dois casos, existe uma obediência exigida. E em ambos os casos, tudo acontece na mesma montanha. Mas acima de todas essas similaridades, o ponto principal é que nos dois incidentes são revelados nomes de Deus. No primeiro, Deus se revela como eu sou o que sou. E no segundo incidente, Deus também se revela a Moisés e revela o seu nome. Só que ele diz assim, vamos lá para Êxodo 34, 6 a 8. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aqui nessa história, nós vemos um outro nome de Deus sendo revelado diretamente para Moisés. E coincidentemente, tanto o primeiro nome revelado no primeiro encontro na montanha, eu sou o que sou,
quanto esse nome, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, são os dois nomes de Deus mais referidos e citados ao longo da Bíblia. Isso mostra como é que o Êxodo é um evento fundamental na história do povo de Deus e na história da redenção como um todo. Agora, pouco depois disso, no capítulo 4 de Êxodo, nós nos deparamos com uma das situações mais diferentes e intrigantes do livro inteiro. Vai ler agora Êxodo 4, versículos 21 a 26. Dá um pause no vídeo e volta já já. Pronto? Terminou? Aqui nós vemos mais uma conexão. Essa circunstância estranha sobre a circuncisão do filho de Moisés, em que Deus quase mata o próprio Moisés, é um prelúdio da Páscoa. Ou pelo menos parece ser um prelúdio da Páscoa. Primeiro, tá de noite. Segundo, Moisés acabou de exigir a libertação do primogênito de Deus, que é Israel. E ele ameaçou o faraó que Deus mataria o primogênito de faraó, caso ele não libertasse o povo de Israel. Mas o problema é que o próprio Moisés não havia circuncidado o seu filho primogênito, que era muito importante para Israel, era muito importante para Deus naquela aliança. O problema é que agora, nessa circunstância, nessa cena, Moisés está do lado de fora, ele está desobedecendo Deus igual o faraó. E isso significa que ele está debaixo do julgamento de Deus, ele está debaixo da ira de Deus. É por isso que ele está merecendo a morte. Mas, o que acontece? Mais uma vez, as mulheres. Zípora salva Moisés. Como? Ela circuncida o menino e logo depois joga em cima de Moisés, aos pés de Moisés, cobrindo Moisés para poupar a sua vida, cobrindo ele com sangue e pele. Só que isso acontece para salvar a vida de Moisés. Da mesma maneira, no futuro, na própria instituição da Páscoa, Moisés vai orientar o povo a passar o sangue nas portas, para que eles pudessem ser salvos e não morrer no julgamento de Deus. E a precisão com que Moisés orienta o povo para obedecer às instruções do ritual de Páscoa que Deus ordenou pode ou não ter a ver com o fato de que ele quase morreu quando ele estava passando por esse prelúdio da Páscoa muitos anos antes na sua própria vida pessoal. Agora, nesse ponto, Moisés já passou por um êxodo na infância dele, Moisés já passou por um êxodo aos 40 anos e também vai passar por outro êxodo aos 80 anos. Quando ele viu o terceiro, muito provavelmente ele já estava pensando, lá vamos nós de novo, mais uma vez. Eu já vi isso é repeat. E é verdade que Deus moldou Moisés ao longo da vida dele para que ele fosse um homem forjado no formato de Êxodo. A vida dele inteira foi uma repetição de Êxodo. E Deus, ao longo da vida inteira de Moisés, até os 80 anos, estava mostrando para Moisés que ele é soberano sobre a história, que Deus guia todas as coisas para os seus propósitos. E isso tudo, com certeza, aumentou a confiança de Moisés nos planos de Deus. Essa preparação de Deus na vida de Moisés era essencial, muito importante para que ele pudesse guiar o povo da maneira certa. A verdade é que Moisés, com 2 êxodos no currículo, ele já está pronto para o próximo. Moisés vai enfrentar Faraó e o palco já está armado. As linhas estão traçadas e vai ser uma luta ferrenha que nós vamos avaliar no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder novidade e compartilha isso com amigos que você sabe que vão gostar desse tipo de estudo. Porque aqui nós vamos avaliar vários outros temas, vamos continuar essa série e também vamos aprender mais sobre como ler a Bíblia de uma maneira robusta e saudável, vendo tudo o que Deus quer que nós vejamos ali. Até a próxima!